tertúlia. Boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 22 de outubro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2455. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 10 máximos. O tema é cartesianismo. A especialidade é cogniciologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano, técnico, arlindário, que está sozinho de tudo, que o povo está com medo de chegar perto dele. Não tem ninguém aí. Mas eu acho que é porque ainda está cedo. Agora, definição. O cartesianismo é o conjunto de conceitos com base nas ideias do filósofo, matemático e físico francês René Descartes e seguidores, inaugurando a autonomia da razão dubitativa, movimento filosófico revolucionário em relação à autoridade tradicional, valorizando a dúvida, o racionalismo, o método como garantia de obtenção da verdade e indivíduo livre e autônomo. O cartesianismo sendo iniciador racionalista, fisicalista, mecanicista do paradigma convencional. O cartesianismo prenunciado, o fisicalismo moderno, formador da eletronáutica. A física desenvolvida por René Descartes, preparando o caminho para Isaac Newton, aperfeiçoá-la, resultando na matriz paradigmática da ciência convencional. O paradigma consciencial, pesquisando a consciência, superior ao paradigma newtoniano cartesiano, investigando a realidade física. O gap entre o conhecimento intrafísico envelhecido do cartesianismo em relação ao conhecimento imaterial avançado da conscienciologia. A ausência da autovivência do estado vibracional profilático. A ausência da sinalética energética para a psique pessoal. A ausência de acesso à multidimensionalidade. Na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre conteúdo, com 7 aspectos conteudísticos do cartesianismo. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Avanço da razão, cotejo filosofia, holofilosofia, cotejo filósofo-conscienciólogo, crescendo helenismo, conscienciologia, e racionalidade completa. Frase enfática. O cartesianismo, fundamentado no racionalismo metódico, prenunciou o paradigma científico convencional, superado pelo paradigma consciencial, focado na consciência multidimensional. Você reconhece a contribuição do cartesianismo para o conhecimento científico? Concebe o paradigma consciencial sendo superior ao paradigma científico convencional? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 14 fontes. Agora, aqui a mega análise com João Paulo são 20 itens. Paradigma, eletronáutica, ciência, conceito, causalidade. Metafísica, dualismo, fisicalismo, racionalismo, materialismo. Mecanicismo, monovisão, teorização, razão e filosofia. Metodologia, cogniciologia, epistemologia, intrafisicologia e mental-somatologia. Agora, aqui o verbete hoje do dicionário é omnimorfologia, o argumento é omnimorfológico. Esse aqui preciso a gente ler tudo para entender aí os dados sobre a omnimorfologia. Professor, na tertúlia de sábado o senhor falou sobre 2 livros, gostaria de saber o nome dos mesmos, também os autores. Olha, foram 2 livros que me trouxeram sobre os polônicos do Brasil. Esses livros já foram para a holoteca. O segundo livro, que fala sobre os polônicos, tem umas 10, uma dúzia de pessoas que é conhecido da gente, que são os poloneses do Brasil que se destacaram. É um dicionário. Ele está, na verdade, não está na holoteca. Parece que o livro foi levado porque ele é tipo dicionário de personalidade. Ele está no Holocico. Para a pessoa que quiser, tem que ir lá. São os polônicos. Ele chama de polônicos.
São os poloneses do Brasil. Gostaria de saber o que fazer no caso do trancamento mediúnico. Só tem uma saída, é a pessoa sair disso através do estado vibracional e do arco voltaico crânio-chacral. Ela tem que trabalhar com as energias dela para tirar o processo da inibição que alguém fez, seja no espiritismo ou na Umbanda ou em algum lugar desse sentido. Então a pessoa tem que trabalhar com a energia, começa pelo EV. Professor, na sessão sexomatologia, complemento, linha 4, nos casos patológicos do hermafroditismo, a consciência fica indecisa na hora de ressomar, não sabendo se terá um androssoma ou um ginossoma. Ou esses casos são frutos de alterações genéticas cromossômicas? Não. Isso é fruto de alterações, é um processo da paragenética e da ficopatológica. Então, o problema, por exemplo, o hermafroditismo nasce também do processo dos mutantes, que é a alteração que a pessoa tem com a morfologia do holossoma. Então, o ginossoma, ela não consegue segurar as bases do ginossoma, do androssoma, devido ao psicossoma que está alterado. Então, é o problema dos paramutantes, como nós chamamos. Tem relação com o processo aí do hermafroditismo, do androginia, da homossexualidade, do lesbianismo, da transexualidade. Tudo tem relação. A parapatologia do psicossoma é tão grande que acaba nascendo hermafrodita, sim, o processo é esse. Agora, tem que ver o que nós já escrevemos sobre paramutanciologia, paramutante. Professor, o que o senhor sabe sobre Maitreya e sobre a cidade de Agartha? Olha, eu andei estudando isso aí e não tem nada, nunca achei a cidade de Agartha. Saí do corpo, fui ver esse negócio, tudo é conversa fiada. É a cidade subterrânea que eles chamavam de Agartha. Tudo isso é besteira, não encontrei nada. Eu trabalhei muito com isso aí na década de 70. Agora, gente, eu entrego o nosso professor Arlindo a vocês. Olha bem o que vocês vão fazer com o cartesianismo. Arlindo, poderia fazer uma pergunta na patologia? A primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta, na sexta linha, o gap entre o conhecimento intrafísico envelhecido do cartesianismo em relação ao conhecimento imaterial avançado da Conscienciologia? Esse gap, ele existe em tudo que se relaciona, vamos dizer, ao intrafísico, porque o Descartes, apesar de ele falar em corpo e alma, transcender um pouco a questão materialista, ele basicamente, principalmente na questão, vamos dizer assim, científica, também na filosofia, o que ele apresenta é uma condição ainda superada, porque tudo que entra a conscienciologia, ela entra numa superação muito grande, é um gap muito grande em relação a praticamente tudo, né? O que a gente tem aqui, porque esse movimento histórico nosso da Conscienciologia é recente. O que existia antes em termos de filosofia, de religião, é tudo coisa bem ultrapassada em função, né, do próprio planeta ser um planeta ainda atrasado. A verdade é essa, porque se não houve ainda antes a possibilidade de ter surgido algum conhecimento do tipo conscienciológico, o que surgiu é bastante ainda, vamos dizer assim, jejum. Existiu alguma coisa na filosofia antes também, que dá a entender da multidimensionalidade, mas ainda é coisa, quen, jejum, né? E aqui, é lógico, quando entra a Conscienciologia, principalmente na questão paradigmática, ela supera em muito aí o que existe anteriormente, porque esse gap é grande em relação a tudo. Por favor, poderia ampliar melhor, mais na argumentologia,
no conteúdo, o número 3, ampliando mais a questão do dualismo res cogitans e res extensa, que até você cita no detalhismo ambas as expressões. Então, queria que desse maior explicação desse dualismo. No final da página 16. Esse aqui está diferente. A minha cópia muda de página. Ah, é? Tem que pegar do dia. Parece um ministro, Vou pegar do- perdeu-se nas provas. Que página é 16? No Senta número aí. 3, Dualismo, a Ô, distinção. Cátia, senta aí e ajuda ele. Está cheio de papel demais. Distinção, Filósofo é assim. dualismo, resto- Filósofo tem disso. Coisa pensante, resistência, coisa extensa, cada qual se comportando com lei própria. Bom, esse res cogitam se refere ao pensamento, a coisa pensante. E vamos dizer assim, no caso do cartesianismo, ele tem importância, porque o cartesianismo é fundado no racionalismo. Então a coisa pensante, a res cogitans, é importante. Agora, a res extensa, a coisa extensa seria o que existe na exterior, a parte exterior da consciência, tudo que existe, vamos dizer assim, de material, que pode estar sujeita à mensuração, à medida, e é o que existe exteriormente à consciência, aqui no intrafísico. seria então o pensamento e a matéria? É pensamento e matéria, cada qual se comportando com lei própria, né? Porque isso é óbvio, porque o pensamento em relação à matéria, o pensamento e o racionalismo, que está interior à consciência, a coisa pensante, ela tem uma lei, vamos dizer assim, diferente da coisa extensa, que é só matéria, né? Então, o que quis dizer é isso. Tá. E no estrangeirismo, essa meditações de prima filosofia in qua Dei existência et anime immortalitas demonstrata. Meditações de prima filosofia em qua Dei existência é e título anime é immortalitatis. título de livro ou é alguma de Título quem é? de livro, mas é a meditação da filosofia primeira, na qual a existência de Deus e a imortalidade da alma são demonstradas. Então é porque o Descartes aí, como você vê no próprio verbete, ele tem essa demonstração aí da existência de Deus, né? Que na verdade ele não demonstra nada, porque é uma coisa bem mateológica que ele demonstra a existência de Deus e a imortalidade da alma. Isso é que ele traz nesse livro da primeira filosofia, filosofia primeira, né? Essa parte toda mais metafísica do Descartes. Então é isso, né? Perfeito. Lindo. Voltando naquela pergunta sobre res cogitans e res extensa, que esse dualismo não é semelhante ao dualismo que a gente tem na conscienciologia da consciência e energia, consciência e matéria? Pode-se fazer uma similitude nisso. Porque o cartesianismo ele é dualista, certo? Ele Dualista. cria o dualismo, né? Com essa afirmação. Também que fala de alma e corpo, mas aqui é o outro dualismo, né? Da coisa. Na conscienciologia a gente fala que existe consciência e energia. Consciência e energia. Não deixa de ser também Uma forma de entender? correlação bem próxima aí. Porque energia aí Seria a matéria, né? Seria A coisa a matéria. extensa. isso.
Porque depois que Einstein provou que matéria é energia, essa coisa extensa é energia. É energia. Tá ok, eu concordo. Arlindo, na fatologia, na página 15, as duas últimas questões. Se você puder falar, eu agradeço. Os erros científicos de Descartes e a seguinte. O erro científico de Descartes dá maior enfoque à razão. Acontece o seguinte, o Descartes é racionalista e o que ele pôs em prática na ciência, ele levou em conta só a razão, ele levou em conta só o racionalismo. Agora, quando ele fez a sua parte científica em relação principalmente à física, ele não levou em conta, ele não dava tanta atenção à experiência, né? Essa experiência ela só ocorreu depois, já com Newton, esse experimentalismo que vem da própria filosofia lá inglesa, do empirismo inglês. O Descartes não utilizou isso. Houve erros científicos dele que depois foram corrigidos pelo Newton, né? Então, por exemplo, coisas da física, relativa a detalhes da física, da mecânica celeste, tudo, o Newton acertou os ponteiros aí dessas considerações científicas de Descartes. É o seguinte, e depois a seguinte, a mescla de racionalidade cartesiana com a teologia. É que os filósofos daquela época, que ele iniciou na Revolução Científica, todos eles misturavam a questão teológica, inclusive o Newton também fez isso, com a ciência. Botando, por exemplo, que a causa íntima de tudo era considerado na questão de Deus, mas eles misturavam, o Newton também fez isso, eles misturavam até no livro deles lá, né, essa coisa de metafísica religiosa, junto com a teoria até científica. Havia uma mescla, e todos naquele tempo, praticamente todos faziam isso. Então aqui ele tem uma racionalidade, né? Também que vem essa coisa de misturar a razão com teologia, já vem da época anterior, na época vamos dizer assim, da Idade Média, até o fim. No fim da Idade Média, começou a haver uma separação disso. Eles criticavam, mas eles também continuaram a misturar. Eles tinham muito receio da igreja também. O Descartes, por exemplo, é daquele tempo lá que a Inquisição comia solto. Essa época da Revolução Científica, a Inquisição ainda era mais apurada. Então, houve problema lá com Galileu, na mesma época do Descartes. E muitos autores falam que o Descartes também fez média com a igreja, mas, na minha opinião, não é só isso. Ele também era religioso, mas ele aproveitou isso para fazer essa média com a igreja, mas também porque ele pensava assim. Porque, inclusive, ele faz essa questão da prova da existência de Deus, toda a metafísica dele e a própria ciência está misturada com a questão teológica. Isso continuou com outros, porque naquele tempo os cientistas eram filósofos, eram cientistas filósofos, não existia cientista separado da filosofia, que ali eles cuidavam de tudo. Só depois, no iluminismo, é que essa mistureba de religião, de teologia, até com ciência, isso aí foi excluído. E
Mas, apesar de tudo, a ciência, vamos dizer assim, ela cuidava da matéria. Mesmo naquela época, eles não... O pouco que eles falavam, assim, metafísica, da metafísica, ou alguma coisa, podiam pensar alguma coisa até da multidimensionalidade, mas era coisa bem primária. Então, tem muita gente que até veio falar comigo, não, mas o Descartes não era materialista. A questão dele, não é questão também de ser ou não materialista, a questão é que ele, na ciência, na própria filosofia, ele cuidava, eles davam um enfoque só ao intrafísico. Então, vem esse gap da conscienciologia, que inclui o parapsiquismo, inclui a multidimensionalidade de uma forma mais ampla, científica. Eles têm isso, mas bem primário. Tá? Então, agora, o que eles misturavam é com a teologia. A teologia, que é coisa da religião, e que é mais jejum ainda, uma coisa... Fala de corpo e alma também, esse dualismo corpo e alma, tudo bem. Ela existe, mas isso já veio da religião e não é uma explicação mais detalhada, mais científica da coisa. Agora, ó, a turma lá da recomendação, se alguém reclamar, a gente pode colocar esse aviso para a pessoa no lugar dela. Aqui jaz, aqui repousa, quem nunca fez outra coisa. Porque o cara não faz nada, né? Não fala nada, não participa. Né? Aqui jaz, aqui repousa, quem nunca fez outra coisa. Isso é epitáfio. Botar uma Agora, ó, na Fatologia, página 14, sexta linha, poderia abordar o gap entre o conhecimento intrafísico envelhecido do cartesianismo em relação ao conhecimento imaterial avançado da conscienciologia? Então, o conhecimento, até já foi respondido, eu vou responder de novo. Esse gap, existe um abismo. Gap é pouco, é um hipergap. Porque o conhecimento, os filósofos todos davam atenção ao conhecimento intrafísico. Embora eles não fossem puramente, vamos dizer, materialistas. O Descartes, então, muita gente fala, não, ele não é materialista. Tudo bem, mas o que ele tem de imaterialismo é muito primário. Então, e também na ciência, a ciência deles tinha um cuidado intrafísico. Não existia essa questão de querer cuidar, vamos dizer, da multidimensional, nem se pensava nisso. Agora, esse conhecimento intrafísico, na época também, tem que levar em conta que muita gente critica, a gente mete o pau no Descartes, mas ele foi importante, ele foi revolucionário no seu tempo, foi o maior filósofo lá da Revolução Científica, do começo, né, que eles chamam a Era Moderna. E ele teve uma importância muito grande, porque ele quebrou os laços lá com a escolástica. Então, ele tem uma importância grande também de ser o pioneiro aí da Revolução Científica e considerado o principal filósofo daquela época. Tudo bem. Mas assim mesmo, quando se compara a conscienciologia com isso, o que eu falei, tudo vira pó. Por quê? A conscienciologia tem uma abrangência muito maior. Então, a abrangência multidimensional, o parapsiquismo e tantas outras coisas, que torna esse gap de tudo que é relacionado à ciência, à filosofia, um gap muito grande. Então é isso, eu já tinha até explicado em parte isso. No verbete do DAC, na premissa, poderia relatar o item holossomatologia? Aqui eu digo o seguinte: o holossoma é o conjunto dos veículos de manifestação da consciência, sendo composto por 4 elementos, veículos ou componentes:
que é o corpo humano, o energossoma, o psicossoma e o mental-soma. Pela consim, nesse caso, somos nós. E os dois últimos, ou seja, o psicossoma e o mental-soma, pela consciex, que é a consciência extrafísica. Contudo, o mais relevante sempre é o mental-soma, seja para consim ou seja para consciex, que é o paracorpo do autodiscernimento, em função do paracérebro, que é a paracerebrologia. Agora, isso tudo é importante por quê? Porque aí é que tem o autodiscernimento. O autodiscernimento é superior à boa vontade, à boa intenção, é superior ao bom senso popular das coisas, aquele senso instintual que a pessoa tem. Então, é muito importante nós colocarmos, acima de tudo, na frente de tudo, o discernimento. O discernimento é que faz a pessoa selecionar o que é o correto daquilo que é errado. O que é uma coisa avançada, atual, daquilo que é superado, ultrapassado, demodé. Então, tem que distinguir o que presta daquilo que não presta. Aquilo que é o ótimo daquilo que é péssimo. Isso é que é a distinção, isso é que é o autodiscernimento, isso é que é o paracérebro. Professor, por que algumas vezes, quando acordamos, é difícil entrar em EV e trabalhar com as energias? Outras vezes é muito fácil. Porque a pessoa, às vezes, ela está sonada, ela está sonambulizada, ela ainda está com influência da hipnopompia, que é aquela hora que a pessoa está acordando. Ela está mais para lá do que para cá. Ela ainda não acordou totalmente. O ideal, então, nesse caso, é a pessoa chegar e ir ao banheiro, lavar o rosto, que aí ela vai acordar melhor. Molhe as pálpebras e molhe o rosto. Isso aí é muito importante. Vai ajudar para a pessoa trabalhar com as energias, para ela acordar. Tem gente que se desperta às 8 da manhã, mas só vira gente às 11. Ele fica sonambulizado, às vezes, depois que acorda. Pessoas que dormem demais, ou pessoas que dormem de menos, elas têm problema de sono depois que acorda. Aquela que dorme demais, ela fica sonolenta e, geralmente, ela fica mais burra. Não há lucidez naquilo que ela fala. E aquela que passou sem dormir, ela fica desorientada, dá alteração nela. Então, pessoa que dorme demais e pessoa que dormiu menos, quer dizer que a carga de horário de sono não foi bem atingida, ela não raciocina direito. Agora, por acaso, seria consequência de alguma projeção em ambientes pesados e baratosféricos? Pode ser, sim. Se há assédio, isso tudo aí pode acontecer, sim. Aí o negócio é mais sério, porque é um problema patológico mais sério, não é apenas fisiológico. Aí já é patológico, é um processo doentio, não é apenas de função do corpo. Então é bom ver se há assédio. Pode falar. Arlindo, aí na binomiologia, página 15. Esses dois últimos binômios, o binômio análise síntese mecanicista e o outro evidência desdobramento pesquisístico. Bom, esse binômio análise síntese mecanicista, bom, o Descartes ele mexeu com o mecanicismo. Esse mecanicismo pode ser tanto usado, por exemplo, na mecânica, como ele considerou até o corpo como mecânico, que de fato é. Mas quando ele dá uma análise síntese, ele faz toda uma análise dessa questão mecanicista, e essa síntese dele é a própria, vamos dizer assim, a teoria sobre o mecanicismo, que ele usa bastante. Essa questão mecanicista também foi usada depois, né? O Newton usou essa questão do mecanicismo, e que o mecanicismo tem importância também na mecânica do Newton, na física. Agora, quando se dá importância ao mecanicismo, nós estamos incluindo esse mecanicismo na questão física da mecânica, e ele também, por exemplo, ele pegou a questão mecanicismo do animal-máquina.
Agora, quando entra na parte metafísica, ele considerava, por exemplo, que uma pessoa, uma consciência, ela tem alma. Já um animal, um sub-humano, ele é desprovido de alma, ele só tem a questão mecânica. Aí já entra as bobagens dele lá, né? Mas, de qualquer forma, a questão do mecanicismo é importante para a ciência, para a física. Arlindo. Depois a outra, né? Então, ele quando esse binômio, a evidência, ele chega à conclusão das coisas evidentes pela parte racional dele. Ele usa todo um método lá para distinguir o que é evidente, né? E na questão do desdobramento, ele usa um tipo de enumeração, né? Quando alguém pegar o livro dele, um dos livros deles que tem essa questão tanto da evidência quanto do desdobramento, são as questões enumerativas. Então, ele tem as evidências e, a partir disso, ele faz o desdobramento de numerações. No livro dele existe isso bem destacado, né? Tem um livro dele, é o Discurso do Método. Ele faz ele analisa várias questões, das quais tem a evidência e o desdobramento. E a evidência ele chega através desse método dele, das coisas evidentes. E depois ele chegou à conclusão, por exemplo, que mais evidente é o próprio pensamento, né? Aquele do cogito ergo sum. Mas ele está falando aqui evidência em geral. Arlindo. Aqui no B. Na binomiologia, o segundo binômio reflexão, resistência. Você pode comentar? Segundo. Reflexão. Reflexão. Então, ele tem a reflexão, isso aí tem uma similitude grande com aquele o res cogitam com a resistência, mas aqui, na reflexão, ele leva em conta a própria consciência, o pensamento ordenado, vamos dizer assim, né? Que seria uma reflexão. E essa resistência, isso tem para se fazer, por exemplo, alguma coisa de ciência, você tem que usar essa reflexão, que é a própria razão, né, em relação ao que é externo. E essa resistência que é a própria matéria, vamos dizer assim. Então, nesse binômio, basicamente, é a razão com a matéria, vamos dizer assim. E isso, vamos dizer assim, é uma causa geradora até da ciência. Mas aqui ele pode entrar também na filosofia, coisa metafísica, mas aqui eu diria que é mais relacionado à parte científica, né? Mas como eles misturam tudo, a filosofia, isso aí tem uma extensão filosófica também, né? Da razão. Agora, todo o racionalismo de Descartes, que ele é um filósofo racionalista, né? Ele, para analisar a resistência que é a matéria, ele não se utilizou, como eu já disse antes, dessa questão experimental com tanto enfoque, né? O que deu um problema até na questão dele aí de científica. Ele teve uns erros científicos em função disso. Porque a ciência nasceu com a base racionalista experimental, que depois foi concluída lá por Newton. Mas ele usou mais a razão, ele deu um enfoque à razão.
a razão, esse binômio assim, da reflexão em cima de alguma coisa, né? E botou em secundário a experiência, mas ele teve que cuidar da resistência da matéria, né? Não tem jeito. Só mais uma pergunta, Arlindo, aqui na interaciologia. Você pode comentar a última interação? Então, ele tinha a interação res cogitans e res infinita, é justamente essa mescla que ele teve da razão em relação, vamos dizer, à teologia, a Deus, né? Essa metafísica religiosa, ele misturava tudo com isso. Então, é uma interação dele, veja bem, né? Ele fazia essa interação. Agora, uma das coisas, por exemplo, achar que tudo tem relação, vamos dizer, íntima com Deus, né? A infinitude é de Deus, aquelas coisas tudo. Ele faz essa mistureba. Para ele existe uma relação grande da res cogito, que é a razão, a parte racional, com a res infinita, Deus, e sendo Deus a causa de tudo, aquelas coisas. Então, Obrigada. isso quer dizer isso. Eu não sei se tem mais dúvida. Arlindo, Osvaldo aqui detrás de você. Tenho duas perguntas para te fazer. A primeira delas, aqui na sindromologia, você poderia expandir a ideia do síndrome do PH-Deus? Na página 16. Sim, síndrome do PH-Deus. É que a gente tem utilizado para toda essa questão aí de universitária, o pessoal mais, assim, doutorado, e como ele lá era uma pessoa, assim, de grande destaque na época, né, vamos dizer assim, esse termo é PH-Deus, né? Então, um filósofo do porte dele na época, considerado o maior filósofo lá daquela época, lá da Revolução Científica, do modernismo. Eles chamam a Era Moderna, aquela época, século XVII até parte do XVIII, foi chamado da Era Moderna. Então, ele é considerado um bambambam da época. Então, está fazendo uma similitude quando pega, por exemplo, um doutorado aqui, que a gente considera PH-Deus, com ele, que também não deixa de ser um PH-Deus, né? Que esse PH-Deus tem sido muito usado aqui na tertúlia, mas também é um termo que vem de fora, é usado fora também. E a segunda pergunta é aqui na página 15, na crescendologia, o segundo crescendo, o crescendo filósofo, cientista tradicional e conscienciólogo. Você poderia expandir essa ideia das diferenças de cada um deles, que o que você caracteriza cada um deles? Bom, crescendo a filosofia, ela gerou a ciência convencional, ela vem antes, mas esse crescendo, a ciência, pelo menos se considera, vamos dizer, superior à filosofia. Apesar de que a filosofia gerou a ciência ela tem uma magnitude, assim, vamos dizer assim, em termos de exatidão, de pesquisa, né? Pelo menos eu considero acima da filosofia. E depois vem aqui está falando do cientista, né? Lógico. Você tem o filósofo, o cientista e o conscienciólogo. Esse crescendo depois para o conscienciólogo é evidente, né? Porque a conscienciologia está num grau bem acima disso. E o cientista, pelo menos eu considero acima do filósofo, em termos até de hierarquia aqui, né? Pelo fato de a ciência
tratar-se de pesquisa, essas pesquisas racionais empíricas, acima de um conceito filosófico que é, vamos dizer assim, metafísico. Agora, não tirando a filosofia, a importância da filosofia. Agora, esse crescendo para o conscienciólogo é evidente. Arlindo, na página 16, em antagonismologia, o antagonismo desconfiança nos sentidos, confiança na razão. Desconfiança no sentido. É que o Descartes, nos próprios livros dele, ele considera os sentidos assim, com desconfiança. Isso, ele expressa isso, expresso nos livros dele. Porque ele não confiava nos sentidos, né? Porque os sentidos podem enganar. Ele mesmo dizia, esses sentidos podem nos enganar. Mas ele tinha uma confiança bem maior na razão, no que é racional. Agora, isso, em termos científicos, né, dele não confiar no sentido, ele confiava mais na razão. Isso aí trouxe uma distorção quando ele aplicou isso na ciência. Tá? E porque a ciência, ela considera essa confiança no sentido, esse sentido, daí que sai o que é experimental, ele sai daqui dos sentidos. E a confiança da razão é que sai do pensamento. Ele confiava mais no pensamento do que no sentido, que é a coisa que dá origem ao experimental. E aí, quando ele aplicou isso na ciência, é que deu essas distorções aí que eu já considerei antes. Mas, em suma, ele falou, declarou abertamente a desconfiança no sentido, porque os sentidos enganam. E a razão, ele dá mais confiança porque a razão para ele é mais palpável. E nessa mesma página, embaixo, o último item, 3, distinção. Então, aí o dualismo res cogitans, coisa pensante, e resistência, a coisa extensa. Né? A res cogitans, que é a própria, vamos dizer assim, aqui é o pensamento, a razão, o que está interior à consciência, mas em termos de razão, de pensamento, né? É a coisa pensante. E a coisa extensa é a materialidade externa, né? Esse dualismo, é lógico que eles são diferentes, né? Cada um se comporta com lei própria, porque a razão é o que está interior à pessoa, ela tem as suas próprias leis aqui, no sentido que ele fala de leis, diferente da resistência, coexistência, que é apenas a matéria, né? É lógico que ele, e até eu considero o res cogitans bem superior à resistência, mas aí ele usou isso também, como eu já disse antes, na própria ciência. Ele deu um enfoque a essa res cogitans, a questão pensante, a questão racional, que é lógico que é importante, filosoficamente eu acho isso realmente mais importante do que a matéria. Mas quando aplica isso na ciência, dá uma distorção, porque a ciência nossa aqui materialista, vamos dizer assim, ela tem que tratar da matéria, trata só da matéria. Isso a ciência convencional. Arlindo. Mas, então é isso. Arlindo, na página 14, na fatologia, quarta linha de baixo para cima, você coloca que o cartesianismo considera o corpo humano tal como uma máquina construída e tal.
Eu já tinha lido, eu queria saber se você concorda, que o Descartes, ele na verdade, ele deu início a isso por causa do método, que ele era mais do método, mas quem considerava mesmo o corpo humano uma máquina era o Newton, que era o que consolidou o cartesianismo. Você concorda com isso? Não, quem deu origem ao mecanicismo foi o Descartes. O Newton seguiu isso, aperfeiçoou, porque todo mundo já me disseram antes, até quando eu fiz o verbete, né, considerando o Newton o criador do mecanicismo. Não foi o Descartes. O Descartes vem antes. Agora, você até dizer que a questão do Newton, ele usou isso mais detalhadamente, melhorou a coisa, tudo bem, mas isso aí surgiu do Descartes. Pode ver que o mecanicismo... Agora, é lógico que o Newton deu continuidade ao mecanicismo de uma forma até mais precisa, né? Na mecânica física, mas surgiu do Descartes. Eu não sei se... A origem do cartesianismo, é claro, por isso tem o nome do Descartes, mas a visão dele, por exemplo, dentro da própria matemática, ele fez o contrário do que partir. Ele uniu várias áreas da matemática. Por exemplo, aquele eixo cartesiano que ele inventou, ele uniu álgebra, análise, geometria, ele fez ao contrário do que a máquina faz, que é olhar cada parte um corpo, né? Uma parte aí. Por isso que eu fico achando que esse comentário pode ter algum fundo de razão. Que o Newton ele apareceu na forma mais científica, apareceu com o Newton. Mas porque o Newton pegou muita coisa do Descartes e aperfeiçoou. Uma das coisas foi ele consolidou, né? E agora, também o forte do Descartes, que ainda não foi falado, que foi a matemática, a geometria. Você sabe muito mais do que eu, que é uma importância muito grande. Mas isso faz parte do próprio racionalismo, a matemática do Descartes. Bom, obrigada. Professor, página 45 do DAC. Em automorfologia, a força presencial gerada pelos morfopensenes e pelo holopensene pessoal pode ser totalmente separada da força presencial gerada pelo visual e paravisual. Aí depende da intenção da pessoa e também da competência da pessoa em movimentar as energias e principalmente o holopensene do ambiente. Isso é que é importante. Eu digo aqui o seguinte: a fisionomia, o visual e o paravisual, primeira apresentação exposta da consciência, sustentam a força presencial da personalidade em qualquer dimensão existencial. Então eu falo, traje, acobertamento convencional, soma, acobertamento natural, requinte, é extravagância, naturalidade, é sensatez. A feiura não é doença. Há sábios feíssimos. Descartes. Pois é. Então isso aí responde ao processo também aí do Arlindo aí. E até que ponto a força presencial energética engole a força presencial gerada pelo visual em um ambiente onde a maioria das pessoas são insensíveis, porém suscetíveis à energia. Olha, quem tem mais energia engole o resto. Reparo que muitos adeptos da conscienciologia seguem paradoxalmente o modelo do cartesianismo, já que o parapsiquismo é sensorial. Me parece muito poucos empenhados ao afetivo. Será que sempre temos que racionalizar nossos sentimentos e refletir sobre nossas pulsões? Seguir as sensações muitas vezes não é bacana? Sim, a baratosfera está assim, gente. Seguir a intuição, depende de que intuição que você está falando. Intuição pode ser sua, pode ser do assediador, pode ser do amparador, de quem? Geralmente são quase robóticos ao mental soma. Isso é natural? Como ter esse equilíbrio? O que vocês têm a falar sobre isso? Olha aqui, a minha amiga aí tem que pensar o seguinte: você está tirando o corpo, por acaso você é artista? É artista que defende processo de instinto, de emoção,
de psicossoma. Nós defendemos o problema do autodiscernimento. Pensa bem, autodiscernimento é superior a isso. Agora, não tem nada de cartesianismo básico sustentando as nossas premissas e princípios, não. O problema é cosmoética, multidimensionalidade, parapsiquismo e a pessoa ter prioridade perante a evolução. Não tem nada a ver com isso. Agora, se você gosta da sua arte e gosta de emoção, o problema é seu, você tem todo o direito de ser assim. A gente respeita como você é. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: se emoção e instinto valesse a pena, todo mundo aqui já seria serenão e você também. Se você não é, porque tem alguma coisa errada nisso. Olha bem os instintos e ver o que você faz. Você quer falar também, Arlindo, que isso aqui está mexendo com o cartesianismo? Ela quis dizer, não sei se é a parte racional, mas isso, lógico, ela disse aí que o que tem que seguir o... Agora aqui, Tá totalmente Descartes fora. estabeleceu a dúvida como método para se alcançar a verdade. Duvidou de tudo até alcançar a primeira verdade. Cogito ergo sum. Estou pensando, logo existe. Descartes não teria anunciado o princípio da descrença considerado pela conscienciologia? É com você. E agora? Bom, ele duvidou de tudo, né? Não deixa de ser uma descrença. Aí ele duvidou de tudo, duvidava, chegou então, eu duvido da tua existência, mas não posso duvidar da própria existência, porque penso, logo existo. Aí, isso aí ele parte a filosofia racional disso, mas não deixa de ser uma descrença, mas é que a nossa descrença... Não, a nossa descrença é bem mais clara. Bem mais, aquele na negócio, cara. dá um... É fratura exposta e soco na cara. Um gap... Terapia. Tem-se descrença e verdade relativa de ponta no método de Descartes ou estou errado? O que você acha? Está perguntando aqui. Tem-se descrença e verdade relativa de ponta no método de Descartes? A descrença que eu já falei, em parte tem. Agora, verdade relativa de ponta, ele não chega a tocar nisso. Agora, Descartes é uma coisa, descrença é outra. Descartes. Agora tem um monte que fala Descartes por aí. Tem muita gente que fala Descartes. Professor, sou iniciante nas tertúlias e tenho uma dúvida bem arcaica. A eletroquímica neural é o ponto de partida da Consim? Mais ou menos, mas não é bem assim, não. Porque o processo todo é de discernimento. Não é bem eletroquímica que faz isso, não. Nós não podemos falar que o paracérebro seja eletroquímico. Então, o problema é de discernimento, o problema é de noção, é de princípio da gente pensar. Então, isso não é bem isso, não. Há alguns dias o senhor listou alguns nomes de consciências que têm busto no CAEC e que apareceram aí. Acontece que alguns dos nomes são seculares. Diante disso, significa que desde que essas personalidades dessomar, não ressomar novamente, não, você está totalmente enganado. Há a transfigurabilidade do psicossoma. Ela pode ter tido, depois disso, 5 vidas, 10 vidas, não interessa. Ela aparece do jeito que a pessoa conheceu para ela ser identificada, senão não vai. Isso é a transfigurabilidade do psicossoma. Ou elas se apresentaram plasmadas com a personalidade que foram mais conhecidas na sua CEREX. Sim, é isso aqui. É a segunda ideia sua. Esta noite, às 2h da manhã, eu acordei sem ar. A sensação é que alguém estava me sufocando. Foi uma experiência muito forte. Porém, percebi que minha perna estava dormente. Qual a relação desse fato com a circulação sanguínea versus assédios extrafísicos? De que forma posso ampliar esse entendimento para a minha autopesquisa? Não. Primeira coisa, precisa ver sua circulação sanguínea para ver se você não está com hipertensão. A hipertensão, às vezes, dá esses sinais que você está falando aí, devido ao problema da circulação periférica. Então, olha primeiro isso. Olha com aparelho, tensiômetro, esfigmanômetro. Vê como é que está a sua pressão arterial. Isso é importante. E depois, então, você anota as suas vivências para, pouco a pouco, esclarecer a sua condição.
Arlindo. Oi, pode falar. Aqui no ar, Tá bom. na página 16, antagonismologia. Segunda linha, finalzinho da segunda linha. O antagonismo corpo mecânico, consciência dinâmica. Você pode caracterizar isso? E qual a relação com a conscienciologia? Por favor. Bom, o corpo mecânico é porque o Descartes achava, com razão, que o corpo, dentro das coisas, é mecânico, porque nós temos movimento, né? Agora, a consciência dinâmica, aqui estou considerando não falo diretamente da conscienciologia, mas pode incluir como se fosse da conscienciologia, mas também, independente dela, a consciência é dinâmica, porque a consciência, ela não fica estagnada, ela tem um processo vamos dizer assim, de ir para frente. Existe lá, por exemplo, um movimento, que poderia dizer, interno da consciência, que ela está sempre mudando, né? Então, o que eu quis dizer é isso, consciência dinâmica nesse sentido. Agora, o corpo mecânico é um corpo máquina, que se movimenta. Está ok? Esse antagonismo para esse verbete. Então, é lógico, porque o corpo mecânico, você está falando do corpo mecânico do Descartes, tem relação com o verbete, porque ele cuidou do mecanicismo. E a consciência dinâmica, estou colocando, essa consciência dinâmica, ela transcende a conscienciologia, mas ela também é da conscienciologia, então, você não pode comparar o corpo com a consciência, são coisas distintas, então são coisas antagônicas. Então ela tem a ver com o verbete, principalmente quando se fala no corpo mecânico. Mas aí eu quis fazer uma contraposição com a consciência dinâmica. Tá, muito obrigada. Arlindo, por dizer que na bibliografia, o número 11, o livro aí se refere a Wittgenstein e relaciona certamente com Descartes. Então, poderia situar qual é a época dele, qual é a relação que há com o Descartes? Não, esse aí, porque o livro, ele vai de Descartes a Wittgenstein. Então, ele pega, o primeiro item que ele pega lá é o Descartes, não que ele está relacionando Descartes com Wittgenstein, é que ele pega vários filósofos de toda essa época, aqui os principais, que vai da época do Descartes, que é século XVII, até o Wittgenstein, que, se não me engano, é século XX, atual, então, o 19 ou 20. Então, pega esse período, né? E esse livro tem coisas do Descartes que eu consultei, mas só na parte de Descartes. Não existe esse relacionamento com Wittgenstein. E ele cita muitos outros filósofos aí no livro? Ele cita uma série de filósofos, que vai de Descartes até Wittgenstein, né? Agora, 300 porque anos. essa é uma breve da história da filosofia moderna, é que esse Roger, ele tem vários livros, né? Então esse é o período de Descartes a Wittgenstein. Então depois vai ter um outro período lá, mas o que me interessa aqui é só o Descartes. Ok. Arlindo, Na trinomiologia, aí onde tem no último item, trinômio, ceticismo, reflexão, argumentação. Como é que ele atuava nesse trinômio, considerando a questão teológica? Então,
esse trinômio tem a ver, lógico, com o Descartes, porque esse ceticismo é pedra de toque aqui do Descartes, também é o ceticismo, né? A reflexão tem a ver com o Descartes, porque é um filósofo racionalista e dá muita importância, lógico, primordial à reflexão. A argumentação é uma consequência da própria reflexão. Você reflete e em seguida dá seus argumentos. Está uma ligação muito grande entre reflexão e argumentação. Primeiro você reflete, depois argumenta, né? Mas isso, então, o ceticismo, a reflexão, a própria argumentação, tendo a ver com o Descartes. Arlindo, aqui no ar. O paradigma conscienciológico, ele, de alguma forma, suplanta o cartesianismo, né? Mas tem uma outra linha atualmente, que é o pensamento sistêmico, que ele também critica o cartesianismo pelo fato de que você, hoje em dia, procura entender as coisas de maneira integrada e não por partes, e considerando a interação entre os seres, né? E não como uma máquina única. Então, ele, de alguma maneira, está fazendo essa linha também de superar o cartesianismo. Você chegou a pesquisar um pouco isso, não? O paradigma sistêmico, pelo que eu já vi, por exemplo, ele pode considerar o todo como sendo maior ou menor do que as partes, mas aqui, considerando, vou dizer, maior, você pega as várias peças de uma máquina. Quando você junta essas peças, elas dão um resultado diferente, maior do que uma peça isolada. Igual o corpo humano também. Se você pega um órgão, quer dizer, a soma dos órgãos, o corpo humano ele é superior a isso, vamos dizer assim. Agora, é um paradigma aí que também é usado muito por aí, mas dizer até onde ele é superior ao cartesianismo, aí é uma questão de cada um. São paradigmas, vamos dizer assim, diferentes. Mas Agora, eu quero saber do Adélio, você não vai falar nada a seu respeito, que é seu colega. Senão eu vou falar com ele. Aqui jaz, aqui repousa quem nunca fez outra coisa. Vou pular na cadeira dele. Colega, você tem que ver, não vai perguntar nada, ali não vai falar nada. Agora, então, essa superioridade do sistema, que aí cada um pode tirar a conclusão. Agora, o paradigma consciencial é flagrantemente superior, porque pela abrangência multidimensional, parapsíquica, multiexistencial, etc., que não tem qualquer paradigma aqui intrafísico, ele é muito superior. É aquele gap enorme. Agora, eu não sei, por exemplo, o que você acha do paradigma sistêmico em relação ao paradigma cartesiano. Você pode tirar a sua conclusão, mas não... O que eles colocam, na verdade, não é uma superioridade, mas que o paradigma sistêmico ele é mais atual, ou ele é mais adequado atualmente para você entender o mundo como se estuda hoje, principalmente através do ponto de vista ambiental, né? Na verdade, ciências ambientais é que trouxeram mais à tona o paradigma sistêmico. Mas não como superioridade, assim, mas como se ele fosse vamos dizer assim, uma atualização científica, né? Uma atualização da maneira de pensar. Correto. Arlindo, aqui na estrangeirismologia, você poderia ler e explicar para a gente a frase? Qual? Na estrangeirismologia. Na primeira página. Mas qual do estrangeirismo? Tem vários aqui. Bom, poderia ser, porque ele fala uma língua diferente, né? A recherche de la... Então, aqui, recherche de la vérité par la lumière naturelle. Isso aqui é em francês, né? A busca da verdade pela luz natural. Então, essa busca da verdade pela luz natural, como
Isso aí são expressões do próprio Descartes, lá no livro dele, né? Então, ele quis dizer o seguinte: você busca a verdade através da razão, que é essa luz natural do pensamento, do raciocínio. Ele quis dizer isso. Agora, não sei se quer ver outras. A dúvida metódica é a dúvida metódica. Isso aí é porque o cartesianismo é se baseado nessa dúvida metódica. A outra aqui, as meditações de prima filosofia em quade existência e anima immortalidade demonstrado. Então, as meditações da filosofia primeira, na qual a existência de Deus e a imortalidade da alma são demonstradas, porque o Descartes diz que lá demonstrou, provou a existência de Deus e da alma, a alma imortal. Mas, na verdade, não provou nada, que isso aqui é coisa metafísica, não dá para provar, mas, segundo ele, provou, né? Então, ele tem um método que diz que provou. Agora, depois, uma outra aqui, qual é a outra? A preuve de l'existence de Dieu. Isso aqui é a prova da existência de Deus. Ele existe lá uma parte dele que ele diz que provou a existência de Deus. Como na anterior também tem isso aqui. É coisa que ele disse tudo aí. Mas como é que ele provou para ele mesmo assim essa existência de Deus? Ele assim se posicionou de alguma maneira ou era mais intrínseca assim? Não, ele fala lá da existência de Deus como prova, mas ele não prova nada, né? Tem nos livros deles lá, no Discurso do Método, nas Meditações Metafísicas, que são os principais livros dele, ele fala. Mas aí uma prova, na verdade não é uma prova, ele simplesmente diz que existe algo superior que a gente não possa compreender. Se quiser, depois eu te mostro o livro lá. Arlindo, Tânia Guimarães aqui em cima. Na exemplologia, você pode comparar os dois tipos que você colocou? Pode falar um pouco? E, principalmente, diferenciá-los. Então, essa questão especulativa, né, é uma questão que eu coloco mais ligado à metafísica aqui. É um raciocínio baseado puramente teórico abstrato, né? Porque você sabe que o que distingue a ciência, quando você pega um raciocínio só teórico e abstrato, é coisa, vamos dizer assim, da filosofia. A filosofia, em geral, é isso, né? Ela cuida do que é abstrato e o raciocínio puramente teórico. A filosofia não é toda assim, mas normalmente é assim. Então. Mas a filosofia chega a resultados, a saldos, né? Chega, ela não é. Sim. Isso em geral, na parte metafísica dela é assim. Sim. Né? Agora, o cartesianismo científico, o Descartes fez várias pesquisas científicas, né? Porque naquele tempo se sabe que o filósofo era era teórico. Quase todo mundo filósofo cientista. A vida de laboratório vai começar um pouco depois, então, depois. O Descartes não fez experiência. Sim, eu sei que ele não mas ele teve tratados científicos aí sobre principalmente a física em geral, e certas especialidades da física, mas não usou, vamos dizer assim, o experimentalismo. Quem usou foi depois, né? Já o Newton, ele se baseou mais, juntou esse racionalismo com o empirismo, né? Lógico, ele não fez uma experimentação assim, como se faz hoje em laboratório, tudo, mas outro, por exemplo, que teve alguma experimentação foi o Galileu, que é considerado o primeiro cientista, os autores que consideram, porque juntou essa experimentação com a razão.
E Newton também fez isso, mas o Newton, ele abrangeu lá a física dele, foi uma coisa que superou tudo isso aqui, naquela época dele. Então, mas o Descartes, ele apesar que fala assim, a parte científica do Descartes não é uma ciência, vamos dizer, adequada, como é hoje a ciência mais adequada hoje é experimental. Agora, na revolução científica, o que é importante na ciência é o experimentalismo e a matemática, mas a matemática é a própria razão. Mas a razão, além da matemática, ela junta com o experimental, porque sem a razão, como é que você vai fazer experiência? Tem que juntar aquilo. Quem mexe com ciência deve saber muito que o empírico com o experimental que se juntam. Mas aqui o Descartes ele não usou experimental, vamos dizer assim, mas de qualquer forma é considerado científico, porque ele tratou de certas coisas da física que depois o Newton aperfeiçoou. Como no caso, por exemplo, da inércia, né? Todo mundo pensa que a lei da inércia ela já teve um preâmbulo lá com o Descartes, depois com o Newton aperfeiçoou isso, deu uma conotação mais científica, e outras coisas da física. Eu não sei se você entendeu. Pois é, aqui você colocou no científico ótica, meteorologia e fisiologia. Por que você colocou a ótica? Ele fez pesquisa da ótica. Mais tarde, já. Da ótica, a meteorologia, ele cuidou da meteorologia. Precisa pegar os detalhes nos livros. Existem livros dele que só tratam desses assuntos, né? Mecânica, ótica e fisiologia. Ele mexeu até com dissecção de cadáver, tudo. Ele mexeu com coisas consideradas ciências. Agora, a matemática junto aqui. Ele fez a dissecação, Aristóteles talvez, sim. Ele mexeu com dissecação. O Descartes deu as cartas, né, na ocasião. Ele mexeu com cadáveres. Agora aqui, ó. Gostaria de sugerir um filme para o verbete cartesianismo. O filme é Descartes, de 1974, de Roberto Rossellini. O filme contém trecho inteiro de alguns livros de Descartes. O filme encontra-se completo e gratuito na internet. Eu já vi esse filme. Já viu? Não vi. Agora aqui, no verbete do DAC, poderia ampliar a conclusion, heteromorfologia. A heteromorfologia compreende a pesquisa da autopensenologia da consciência e a criação das formas de pensamento, que é a morfopensenologia, a paramorfopensenologia extrafísica e a holopensenologia, que é relativa aos pensamentos. A autorregeneração é a plástica somática. Então, o problema todo, essa heteromorfologia é que cria problema aí, do problema da forma, para levar a consciência para o processo da paramutação. Então, essa paramutação é quando a pessoa não segura a constituição e a vivência da forma do seu veículo de manifestação. Então, isso é que nós estamos falando aí para a pessoa estudar. Ao verbetógrafo, quem criou o princípio da descrença foi Immanuel Kant, porém, ele questiona somente a matéria, correto? Não, esses detalhes de Immanuel Kant eu não conheço, mas é que como o termo princípio da descrença, o Descartes não usou isso, mas a gente deduz, porque ele era muito cético em relação às coisas, que havia uma descrença no meio. Agora, o Kant, eu não sei, eu não li nada a respeito disso do Kant. Descobri que o que faço não é TENEPS. Por sorte, vi um dos seus vídeos e concordei. O que estou em dúvida é se devo ficar sem a falsa TENEPS
e ir para a TENEPS, ou ficar na falsa TENEPS enquanto não chega ao FIEX. Olha aqui, você está perdoado pela sua bobeira, porque você só tem 18 anos. A adolescência é uma doença que passa logo, de modo que eu confio em você. Agora, o problema é você insistir com o processo da TENEPS, estudando o problema de estado vibracional e mexer com o processo de energia o tempo todo e trabalhar com a assistência da TENEPS junto com o seu amparador. É assim que você vai caminhar mais depressa. Agora, ficar nessa falsa TENEPS esperando que o FIEX caia do céu, você está bobeando. É que você tem 18 anos, você está perdoado, não é? Desde já. Professor Arlindo, poderia nos dizer como superou a superficialidade dogmática científica convencional e alcançou a didática evolutiva da conscienciologia nesse período intrafísico atual? Oh, meu Deus. A dogmática, eu tenho até um verbete sobre a dogmática. Bom, o grande problema é que o nosso mundo aqui, nosso planeta aqui, é um mar de dogmatismo, né? Se até a ciência é dogmática, se imagine o resto. Agora, eu tento superar isso, porque dentro de mim, ou dentro da gente, ainda pode ter resquícios até de dogmatismo, muitas vezes até de forma inconsciente. Dizer que eu superei 100% é querer muito, mas espero que um dia aí próximo eu supere isso 100%, né? Acabar com todo o dogmatismo que existe em mim, que isso não é fácil, porque às vezes ele brota sem menos esperar. Agora, vamos dizer, teoricamente, eu sou antidogmático nessas questões da filosofia e a própria conscienciologia, que é agora dentro de mim é outra coisa. Não sei se ele quis dizer. Eu penso que o processo maior dogmático que tem aqui, talvez, seja o Adélio, né? Porque ele aqui jaz, aqui repousa, quem nunca fez outra coisa. Ele não falou nada. Vou salvar o Adélio aqui. Professor Valdo, no dicionário, no introdutório, eu queria saber como é que essa morfometria funciona. Morfometria é o processo de você medir os problemas morfológicos das formas, do tamanho. Então, por exemplo, o estudo cria muito problema para as pessoas, porque há pessoas que pensam que tamanho é documento, e não é. Outra coisa, tem gente que não dá o menor valor para as coisas microscópicas, e também não é. Tanto uma coisa quanto outra tem valor, depende do que é. Agora, nós temos que estudar a mensurabilidade disso. Como é que você vai medir uma coisa dessa e aplicar na vida comum? É isso aí que é o processo de estudo da mensuração morfológica. A Veronesa, ela é especialista em paramorfologia ou em morfopensenologia? Não, ela é em tudo. Ela faz tudo extrafisicamente. Então, ela é da para. Tá. Entende? Porque ela faz de lá para cá. E ela faz de lá para lá. Então, sai de baixo. E o que é morfofonologia? Morfofonologia é o processo do som que você faz, que cria expressões. Entende? Do ponto de vista extrafísico, o som também pode funcionar. Ele pode orientar o problema. Entende? Então, som pode criar forma, a energia pode criar forma. Tudo isso é morfologia. Aquelas músicas assim que tem como nexo, isso é... Por exemplo, uma música dessas de cocaína aí, dos happening que eles fazem aí do hard rock, aquilo é tudo negativo, é tudo assim, ó. Você vai olhar, as formas mudam toda em torno daquelas pessoas, de forma baratrosférica. Agora, por exemplo, você coloca aí chanson de Matan, é tudo tranquilo, parece que você está numa primavera, muda tudo. Então a música influi nisso, ela cria, ela falando a reverberação de vocês, ela reverbera. Aí isso daí eu fiquei pensando assim, por que algumas vezes quando você está falando e uma consciência entra,
Aí você muda a voz e outras vezes você não muda. Aí não, aí às vezes é por causa da minha garganta mesmo. A minha idade, com 80 anos, falando todo dia, eu tenho já alterações de cordas vocais. Entende? Às vezes não é bem a consciência, não. Mas, o assim, processo é físico aqui, veterano, na língua chakra. O veterano, então, ele não precisaria mudar, nunca. Não, quase sempre não precisa. Se supera esse processo, é superado. É superável. Não é tanto problemático. Professor Valdo, no dicionário do DAC, na página 40, no DAC, na página 43 ali, no finalzinho do adendo, o senhor coloca a questão do comocionalismo. Aqui o senhor evidencia a questão da relação entre o sentimento o sentimento e a emoção. O emocionalismo é uma coisa, o sentimento elevado é outra. Agora, a pessoa tem que entender o que é isso. Agora, veja, o sentimento elevado é aquele que eu chamo, é o transafetivológico. A transafetividade é por aí. É isso que a gente tem que ver. Agora, o comocionalismo é psicossomático, mas quase sempre ele tem uma conotação instintual, instintiva. Então, ele é muito ainda primitivo dentro do processo. Agora, o sentimento elevado, não, que é a mega fraternidade, é a pessoa que tem já o equilíbrio maior de sobrepairamento. Então, muda tudo. Há uma relação entre o sentimento e a forma firme, permanente, a emoção isso influi no processo do holopensene da pessoa. Entende? Uma pessoa pode estar num lugar assim, muito primitivo, por exemplo, uma casa de chão batido, não é nem cimentada, nada disso. No entanto, o ambiente lá, se é bom, aquilo reverbera positivamente com as energias, muda todo o ambiente, você se sente melhor. Então, uma casa simples, de chão batido, ela às vezes pode ser superior ao maior vamos dizer, maior casa, o maior palacete, o maior castelo, entendeu? A maior mansão. Isso tudo ele tem que ver. Então, o holopensene é diferente dependendo do lugar. Você levando a energia boa, seja no lugar pobre ou no lugar rico, aquilo melhora. Se você levar a energia ruim, o palácio de maior apresentação que tem, não vai valer nada, você não vai sentir bem lá dentro. Então, o problema da morfologia é seríssimo. É o caso daquela igreja que eu falei para vocês, das mais antigas da Europa. A hora que eu entrei lá, que você ouvia o som do povo que foi morto lá dentro. Eles fecharam todo mundo e mataram o povo lá dentro da igreja. E ela, como é um processo tradicional, antigo, é um problema de museu, ela está sendo conservada daquele jeito, porque a sacristia é tudo de ouro puro, umas coisas muito sérias. Tem tudo lá, tem ouro. Então é riquíssima. A igreja até tem guarda o tempo todo lá, tomando conta. Então, essa deformação, ela vem da inconstância energética. Então, por exemplo, você pega a maior joia, se a joia teve algum processo de assassinato, ou alguma coisa nesse sentido, o homem que matou a mulher, que estava com a joia no pescoço, aquela joia fica infectada por aquelas energias. Você pega, você não quer saber daquilo. Eu já vi joia, eu não quis nem chegar perto. Às vezes tem disso, principalmente em museu. Em museu você acha um monte de coisa que eu não quero nem chegar perto. O senhor sabe que estão fazendo agora diamante de cinza de cadáver, né? Eles estão fazendo o quê? Diamante a partir da cinza do cadáver. Ah, sim, sim. Imagina a energia do diamante pode fazer, carbono, né? Carbono pode ser. Agora, isso é com você, você dá um jeito lá, o problema é seu. Aqui jaz, aqui repousa, quem nunca fez outra coisa. Está vendo? Ele falou. Ficou sem jeito, falou para mim, mas não falou para você. Ele fica devendo, tá certo? Fica devendo. Valdo, às vezes na TENEPS, eu começo a pensar em determinado assunto, alguma coisa assim, começo a raciocinar em cima, e daqui a pouco dá o balonamento. Isso daí, o balonamento, ele acontece em decorrência da gente entrar num processo mais mental somático, ou pode ser uma coisa assim de limpeza? Está tentando desenvolver você. Está tentando desenvolver o seu processo de energia.
E eles estão usando as ideias que você tem para isso. Essas coisas acontecem. Isso é normal. Mas é a partir do raciocínio, das ideias que começa a desenvolver, ou é o amparador que, a partir Não, dele... às vezes é o amparador pegando a sua ideia. É aquilo que ele arranjou para poder se manifestar. E o balonamento, então, ele ajuda no desenvolvimento do parapsíquico. Então, a pessoa... O processo da descoincidência. É isso. Professor Valdo, né, aqui no B, o Arlindo tinha colocado ali a questão da diferença, né, entre a coisa pensante e a coisa extensa, né, a matéria. E aqui no seu verbete, o senhor colocou no complemento que a consciência livre apresenta-se ao modo de centro de energia e autolucidez com a parafisionomia esférica, né? Antes o senhor colocou da capacidade da formação de morfopensênios, a autorregeneração. Então, a gente poderia colocar que para alcançar, né, a tritanatose, ficar no mental soma, a esfera, né, então ela é a superação total, digamos assim, ela seria a prova cabal da superação do cartesianismo. Tem um certo ponto aí. Agora, com o parapsiquismo, você coloca o cartesianismo debaixo do braço, né? Ele diminui o valor. Porque o parapsiquismo, ele vai mexer na multidimensionalidade. Com muitas dimensões, a coisa muda de figura. O negócio não é eu penso, logo existo. Não. Eu pensenizo. Logo eu mexo com a ideia, com o sentimento e com as energias. Isso aí é muito mais sério do que penso, logo existo. Botou o Descartes para escambau. Pois é. Professor Valdo e Arlindo, o cartesianismo, o Descartes em si, ele teve uma função muito importante no planeta, com as suas ideias, com as suas mudanças, com as suas proposições. Fez fama, deita na cama. Na época foi importante, né? Na época essa mudança, essa questão do racionalismo foi muito importante, né? É claro que está desatualizado hoje em dia, mas para a época em si foi bem revolucionário para a época. Porque ele quebrou com a escolástica, né? Já vinha um movimento antes do Renascimento e mesmo no fim da Idade Média. Ele cumpriu o seu papel. A escolástica, e ele concretizou isso com a filosofia. É aquilo que ele fala, ele cumpriu o seu papel. Cumpriu o seu papel. Agora, querer comparar com a Conscienciologia Parabéns pelo verbete. Estou acompanhando online. Pode aprofundar o primeiro mega pensene? Isso é a Fafá. Não é a Fafá de Belém, não. É a Fabiana Cerato. Então, aqui está cartesianismo, dúvida metódica, porque a dúvida metódica é a pedra de toque do cartesianismo. Quando se fala em cartesianismo, se fala em dúvida metódica. Qualquer livro que você lê do cartesianismo e do próprio Descartes, ele dá enfoque a essa dúvida metódica. Essa dúvida metódica que partiu até do cogito lá, que ele chegou à conclusão que penso, logo existo. Ele duvidava de tudo, mas, em suma, isso é parte integrante do cartesianismo. Agora, Arlindo, para você aqui, os portugueses nascidos em Portugal são comumente taxados de cartesianos. O que você acha dessa correlação? Vê alguma verdade nisso? Eu estou por fora disso que chamam português. Fala que você é italiano, carcamano. Eu sou carcamano, não sei. Que portugueses são chamados de cartesianos, não sei. Por quê? Nem sabia que existia isso. Agora, aproveitando essa questão da Veronesa, se podia aprofundar essa questão que ela mexia com morfopensênios e tudo, lá no extrafísico. E depois se falou do extrafísico para o intrafísico. Mas o que realmente ela fazia de... Não, ela é capaz de fazer a materialização extrafísica
dos ambientes e transformar, transfigurar aquele ambiente do jeito que a gente faz, por exemplo, a transfiguração do psicossoma. Ela transforma a paisagem, a atmosfera, o óleo pensene. Agora, o que se passa? Isso tudo é um problema de energia e exige muita vontade, muita força da vontade da pessoa para fazer essas transfigurações naturais. Agora, lá pelas tantas, se ela consegue fazer isso extrafisicamente com muita força, se ela pega alguém que tem a canalização, aquilo que chama de sensitivo, médio, canal, ela canaliza isso com a pessoa. Dali da pessoa irradia o processo até fisicamente. Ela então pode fazer os processos de materialização também com isso. E por aí vai. As consequências disso são enormes, do ponto de vista de manifestação da consciência. Mas, numa Comunex, ela pode criar paisagem, casas... Pode, é assim que eles fazem. Jardins... E outra coisa, eles colocam aquilo com muita, vamos dizer, vivacidade, muita vitalidade, muito poder de expressão. Então fica tudo diferente. É aquilo que eu falo, eles fazem as maquetes, você olha para a maquete, parece que ela é viva. Aquilo tudo está vivo na sua frente. Entende? Então, isso é outra coisa. Mas a pessoa mistura, no caso dela, ela mistura, vamos dizer assim, o parapsiquismo dela com a arte, vamos dizer assim. Não, tudo é feito assim. Né? O que é que... A hora que você pensa num pensene, você está fazendo um processo artístico, sempre. Pensene é a alma de toda a arte, tudo que a pessoa faz. Arte é criacionismo, é criatividade, é inventividade. Você inventa qualquer coisa, o negócio é pensene. Você está elaborando o pensene, está mexendo nele, está transfigurando ele. Agora, o problema é fazer isso assim com alto nível de manifestação, do jeito que ela faz. Esse é que é o difícil. Mas, por exemplo, você falou de maquete. Não é qualquer consciência que pode fazer surgir uma maquete. Precisa saber mexer com isso. Agora, o problema todo é a força de manifestação da vontade. A intenção aplicada à vontade aplica a intenção e mexe nos pensamentos. É só quem tem muita força com os pensamentos, a forma pensamento. É a pensenização. No caso da forma que nós temos hoje, o Pombal tem uma morfologia específica e o interlúdio outra, né? Tem. Essa materialização dessa morfologia, o principal responsável por isso seriam serenões, seriam orientadores? É o povo que mexe com isso, mas às vezes não chega a ser nem serenões, não. Tem muita gente que é evolucióloga, gente que sabe mexer com o processo de energia. Então, por exemplo, são aquelas pessoas que já foram ectoplastas, há 2 milênios que elas são ectoplastas. Então, essas dominam isso tudo. O processo é ectoplastia. Hoje, na hora do almoço, eu estava explicando uma coisa dessa para a turma que estava sentada lá comigo. Eu falei para eles assim, escuta, uma pessoa que é ectoplasta, ela come igual à média, ela come menos do que a média, ou ela come mais do que a média? Mais do que a média. O que vocês acham? Mais do que a média. Mais do que a média. É o meu caso. Na hora do almoço, que é a minha principal refeição, eu, geralmente, quase todo dia, eu como mais do que a média do povo que está na minha mesa. Por quê? Eu mexo com energia 24 horas por dia. Se eu não mexer, eu estou perdido. Eu sou capaz de perder, em algumas horas, ou de um dia para o outro, 2, 3 quilos. Mas também, eu sou capaz de repor 2 ou 3 quilos em pouco tempo. Então, eu vivo sempre pensando, pesando e observando tudo que eu faço. E minha comida também. Aí o Roberto estava lá, começou a ver o que eu como, como é que é a minha dieta, tudo. E eu me mantenho. Ainda mais com a minha idade de 80 anos, eu tenho que estar olhando isso. Numa idade igual a minha, se você tem qualquer piriri, você tem uma desidratação que afeta a cabeça, afeta tudo. É diferente de moço aí que pode ir no banheiro 5 dias em seguida, numa correria danada. E ele não vai sentir muito, porque tem muita reserva ainda. E está ainda funcionando. Agora, com 80 anos, que eu já estou aqui translúcido, transparente, ó, você vê tudo lá atrás, isso aí é problemático. Então, tem que comer bem por causa da ectoplasmia, para você repor o negócio.
Agora, o que é bom é que eu sei disso, sou consciente disso, eu me mantenho. Agora, eu me peso, tem tudo eu sigo bonitinho, porque senão eu estou perdido. Valdir, para, vamos dizer assim, produzir a toda a Comunex, eles produziram lá o interlúdio, houve uma intervenção de vários, sei lá, para produzir o interlúdio extrafísico. Não, geralmente aí eles juntam vários para fazer uma paisagem, alguma coisa, né? São os arquitetos da pensenologia, entendeu? Eles movimentam a pensenologia através da energia extrafísica. Há uma substância extrafísica, é isso que eu chamo que é extrafisicalidade. Esse movimento é isso. Agora, outra coisa, não se iluda com isso, não. Há locais extrafísicos que são mais concretos do que aqui. Isso varia, depende do seu veículo de manifestação e o nível da sua lucidez. Então, a concretude das coisas depende do discernimento da consciência, onde ela está, dentro daquele holopensene, como é que ela tem lucidez. Professor, você falou que quem já foi ectoplasta há 2 milênios, ele vem ectoplasta em função do que ele vem desenvolver aqui? Ou... Não, em função dele saber mexer com o processo da ectoplasmia. Então, isso é a movimentação da massa do próprio cosmos. Então, eles fazem tudo. Agora, para mim, quem é melhor nisso mesmo deve ser a consciência livre, que eles mexem em galáxia. Então, por exemplo, eu já expliquei isso há muito tempo. Uma consciência livre dessa é capaz de chegar numa galáxia e fazer todo mundo ter orgasmo na mesma hora. Como se fizesse a masturbação para todo mundo, instantaneamente. São capazes de fazer isso. Outra coisa, um serenão chega na capital de São Paulo e é capaz de saber onde é que tem as maiores energias. Os 10 maiores consciências em matéria de energia que tem aqui, ele sabe. Não precisa de olhar o catálogo do telefone. Isso tudo acabou. A gente tem que começar a pensar nisso aí, o nível de evolução das consciências. Estudar a evolução da sua consciência é muito importante para você entender o cosmos. Sua consciência é a síntese do cosmos. O cosmos tem tudo em você, tudo que você pensar. Agora, o pior é que tem coisas boas e tem coisas que não são muito boazinhas. Aí é que eu chego. Então, dá para dizer, pessoal, professor, que a pessoa que já dominou energias de vida passada, ela vai ter esse atributo para o resto das suas vidas? Não, ela vai ter sempre. O know-how, a pessoa não vai esquecer isso nunca. Mas outra coisa... Agora, quanto mais você souber das coisas, melhor para a sua evolução. Mas ectoplastia não quer dizer domínio das energias, ou quer dizer isso? Não, eu estou falando é o ectoplasta profissional, veterano, que entende o assunto. Eu não me considero isso ainda. Estou no caminho, mas não me considero, não. Eu quero chegar lá. E besta daquele aqui que não pensar nisso. Esse é o caminho. Isso é mais importante que tirar prêmio maior da loteria. Entendi, obrigada. Arlindo, na página 15, o primeiro, principiologia. Podia aprofundar o que é essa exclusividade aqui, por favor? Então, o princípio da exclusividade racionalista é que o Descartes, ele deu destaque ao racionalismo. Vamos dizer, existe uma exclusividade racionalista no pensamento de Descartes, na filosofia do Descartes. Então, em função disso que eu escrevi esse princípio da exclusividade racionalista. Tem a ver com o Descartes. Então seria o trabalho dele, vamos dizer assim, exclusivamente na razão. Isso. Ele foi um racionalista convicto. Né? Tá. Porque quando se fala em Descartes, o próprio racionalismo já é, vamos dizer, uma sinonímia do Descartes. Né? Assim como também o Platão foi um racionalista, tem um monte de filósofos que foram racionalistas. Agora, que dá destaque à razão. Agora, contrário ao empirismo, que dá destaque à experiência, por exemplo. O Descartes dá a primazia à razão.
Isso dentro da filosofia, lógico. Arlindo, na antagonismologia, na terceira linha, começa um antagonismo, desconfiança nos sentidos, confiança na razão. Aí nós três aqui estamos discutindo sobre esse antagonismo. É um antagonismo por diferença. O que você quis dizer com a desconfiança dos sentidos? É porque o Descartes, ele expressou isso no livro, que ele desconfiava do sentido, porque ele achava que o sentido induz a muitos erros. O sentido, aqui o sentido está relacionado com, você sabe mais do que eu, relacionado à experiência, né? Quer dizer, se consegue uma experiência através dos sentidos. E isso, segundo Descartes, gera erros, né? Porque o sentido ele está sujeito a erros. Então, essa desconfiança dele no sentido. Sim, a gente entendeu isso. Só que, assim, ó, a desconfiança no sentido é antagônico à confiança na razão. Mas isso é só por diferença. Quer dizer, a impressão que dá, desconfiança nos sentidos ainda não é ter confiança na razão. Poderia ler assim? Então, é antagônico, que são coisas diferentes aqui. Então é por diferença mesmo, né? É por diferença. Agora, confiança na razão, porque ele era racionalista. Né? Tá. Professor Valdo, obrigada. Professor Valdo, o senhor comentou agora há pouco que nós seríamos um tipo de reflexo do cosmos, né? Seria como se nós fôssemos uma figura, um holograma do cosmos. Você poderia ampliar esse contexto? Por que nós refletimos o cosmos? O mais importante que tem no cosmos é a consciência. A gente, então, uma síntese de tudo que tem por aí. Então, nós somos muito importantes. Agora, o processo é que a gente não vê a nossa importância. Você é importante no cosmos. O que você faz para o cosmos? Se você só pensa em você, você não é importante. Agora, se você começa a se manifestar no cosmos em favor das outras consciências, você começa a ser importante. Então, a turma aqui está começando a ser importante, estão começando a fazer assistência. Então, estão começando a se manifestar no cosmos. Entende? Por exemplo, uma barata, um vírus, né? Eles ainda estão aí vivos, mas ainda não serve de exemplo. Nós já conseguimos, a gente já começa a pensar, já sabe alguma coisa, já colabora com a natureza. Então, isso é que eu chamo de mini peça do maxi-mecanismo assistencial. Pensa bem. Seria como fazer a diferença em termos de interassistencialidade, o nível de diferença que nós temos hoje. E esse reflexo nosso para o cosmos ficou claro. Agora, o cosmos refletindo em nós é que não ficou claro para mim, entendeu? Como é que o cosmos reflete em você? Reflete o cosmos se reflete em você. Com o passar do tempo, então, a consciência é imortal. O caminho é ela ficar igual ao cosmos. Quer dizer, cada vez mais cósmica. Por isso que a gente chama consciência cósmica. Agora, isso é através do mental soma e do autodiscernimento das coisas. A CL, de certa forma, já começa a entrar nesse processo. A gente já está começando a ser diferente. Então, por exemplo, na hora que a veronesa vem e faz uma paisagem por ela, só de pensar, olha que criatividade, que loucura que é isso. Agora, extrafisicamente, muitos de vocês aqui que foram artistas, vocês têm essa capacidade. A gente não sabe o percentual. Tem gente que faz holopenseninho, outros vão fazer um holopensenão. Depende do que é. Né? O que é? São Valdo, é uma curiosidade. Nessa época do Descartes, o Zéfiro não estava nos 200 anos, porque foi bem depois. Mas ele podia estar no extrafísico numa época anterior. Mas, assim, o trabalho do Descartes, tanto quanto tantos outros cientistas, eles estavam a serviço da reurbanização. Por que ao invés de inspirarem, por exemplo, o cartesianismo,
Por que não puderam inspirar já num paradigma que fosse mais avançado? É por causa da competência dos cientistas? Tudo. Competência de quem está pensando. Essas coisas não são fáceis. Porque, por exemplo, o senhor com a gente, o senhor veio há muito tempo falando as coisas aos pouquinhos, né, não crescendo, assim. Aí eu fiquei imaginando que pudesse ter sido isso também. Mesmo falando aos pouquinhos, eu tenho tido trabalho com um monte de gente. Pensa bem se eu falasse em poucão. Então nesse sentido, por exemplo, o Descartes ter sacado, por exemplo, a diferença entre a razão não tinha capacidade mesmo. Ele não tinha capacidade. Porque ele estava mexendo muito com o processo físico, né? Porque ele falava muito em Deus. O Newton tentou sair, então falou no Apocalipse, estudou uma opção de coisa de paranormalidade, o Newton viu. Mas também não tinha capacidade pessoal. O que é duro nisso é que a maioria dos cientistas não tem expressão pessoal de parapsiquismo. Não tem parapsiquismo. Então, acabou, não adianta. Isso é zero. Quer dizer, na época dele, se ele tivesse, ele já poderia ter feito uma coisa Newton melhor. Podia ter ido mais do que o Descartes. Mais avançado. Descartes era mais maior, ó. O Newton era maior. Ah, é? Nossa, eu acho que o Descartes mudou a vida de todo mundo. Eu acho o Descartes mais... Não, agora, a fama é outra coisa. Fez fama, deita na cama. Não precisa mais, fez a fama. Você não vai em matéria de fama. Eu estou falando do ponto de vista de lucidez de consciência. O Newton caminhou mais depressa do que ele. O Descartes foi considerado o maior filósofo da época. O Newton, o maior cientista. Também era filósofo. Agora, filósofo não vale nada, né? O que interessa é cientista e olha lá, tem que escolher. Não é PH Deus. Filósofo não, qualquer um pensa, qualquer um tira. Porque, por exemplo, Descartes chegou naquele discurso do método lá e falou uma coisa que eu fico assim, muito próxima do que o senhor sempre fala, que as enumerações, né, fazer enumeração, seria o meio, é uma técnica de você avançar e ter uma visão de conjunto, uma visão mais ampliada do assunto. E eu sempre que eu leio isso, eu fico achando que tem alguma coisa assim que ele percebeu e que não se deu conta de que percebeu. Né? Mas olha, se eu tivesse percebido mais, eu teria falado. Esse negócio de vislumbre e lampejo, aqui, ó. Quer saber? É da coisa materializada, concreta, no duro. Olha, eu espero mais os seus 2.000 verbetes. Olha o meu dedo do seu nariz. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 30 assinaturas no livro de presença, 36 perguntas presenciais, 24 perguntas online. Temos os recados da Nilma sobre o fundamento da conviviologia, a Marta sobre o curso Apolônio de Tiana e a Meracilde sobre o congresso de tenepsologia. Boa tarde. O convívio sadio é consequência da atenção às interlocuções mais desenvoltas entre consciência e consciex. Qual o seu nível de maturidade quanto ao uso das interlocuções paraassistenciais? O curso Fundamentos da Conviviologia fala sobre a convivialidade que todos nós almejamos. Venha participar dos debates. Será nos dias 9, 10 e 11 de novembro, no auditório do CAEC. Obrigada. Boa tarde. A CIP convida todos para o curso Apolônio de Tiana, que será ministrado pelo professor Jabas Paranhos, no dia 4 de novembro, domingo, das 8h30 às 18 horas, na sede da CIP. Temas que serão abordados: história, biógrafos, escritos, iniciações, parapsiquismo, mito de Jesus Cristo, entre outros. Informações e inscrições no e-mail acip@acip.com ou no telefone 45 2102 1421. Para quem quiser se inscrever aqui no CAEC, eu estou sempre por aqui com o talão para fazer as inscrições. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu convite é para você, teletertuliano ou tertuliano, que queira fazer uma imersão na TENEPS, em dezembro, de 17 a 26 de dezembro. E, principalmente, eu quero fazer a divulgação do primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia e o 5º Encontro Internacional de Tenepsistas.
Esse ocorrerá de 17 a 20 de dezembro. Esse é um curso, esse é o primeiro congresso após 8 fóruns da TENEPS. Organize-se para participar. E para quem fizer a inscrição até 31/10, nós temos um desconto. E depois teremos um outro novo valor até 31 de dezembro, até a data do evento. Portanto, organize-se, compre suas passagens e venham participar conosco desse primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete, coautoria interassistencial, a especialidade interassistenciologia, de autoria da professora Aline Niemeyer. Obrigado pela sua presença e até amanhã.